Olá, o portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as 8 perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de 2 minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos 4 anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para a entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Cacau Rezende, 70 anos, engenheiro civil e artista plástico. Atualmente cursa 2 pós-graduações, uma em engenharia urbana na UFRJ e outra em engenharia ambiental na Cândido Mendes, dando prosseguimento a estudos sobre cidades e desenvolvimento urbano e social, que mantém há mais de 30 anos. Cacau é o atual presidente do Partido Verde em Nova Friburgo. Cacau, obrigada pela presença. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade, parabenizo pela iniciativa e quero cumprimentar cada cidadão e cidadã também pela oportunidade que me dão e pedir licença, né, para adentrar de uma certa forma dentro da casa de cada um. Ok, vamos às perguntas então. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia? Economia local é um fator importantíssimo, né? A gente quer trabalhar com a economia criativa, principalmente pequenos negócios, grandes resultados. A arrecadação do ICM verde, por exemplo, é uma outra parte que nós queremos trazer para Nova Friburgo, visto que esse patrimônio que nós temos, né, do verde, seria natural que a gente possa fazer uma exploração sustentável. Por exemplo, o saneamento ambiental é uma forma de você capturar reservas, recursos do ICMS verde. E nós queremos ampliar isso daí de tal forma a ajudar muito, né, nessa economia. A economia criativa, como eu tenho falado, trabalhando dentro dessa logística nova, principalmente na área de telecomunicação, digital, levar isso para as pessoas, para criar oportunidade, inclusive, do surgimento de pessoas criativas, inovadoras, que vão ajudar certamente o surgimento, né, de novas formas de você melhorar a renda da população, para você fazer com que a cidade, de fato, localmente seja fortalecida em termos econômicos. Então, a gente quer trabalhar nesse sentido, economia criativa, principalmente ecoturismo, por exemplo, né, em que a gente pode trazer para a cidade uma renda explorando, repetindo novamente, esse grande patrimônio ecológico que nós temos, né? Isso acho que é fundamental. Economia criativa, pequenos negócios, grandes resultados. Em síntese, digamos que seria essa uma das nossas propostas, né, de trabalhar nesse sentido. Esporte agora. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade? É outra situação que a gente também tem uma carência enorme. E eu acho que a questão do esporte da gente conseguir fazer com que isso seja levado para as áreas mais carentes, no nosso entender. Não só a questão do esporte como um atributo geral da cidade, mas principalmente trabalhar como um instrumento social, que você leve o esporte até a área principalmente de educação, que você faça com que as escolas, desde criança, você pode trabalhar de tal forma que permita com isso uma qualidade de vida, porque você não pode associar só o esporte como uma coisa de lazer, mas principalmente com o fortalecimento da qualidade de vida e ligado à saúde.
Então, trabalhar muito mais, digamos assim, na incursão desde da idade de criança na escola, né, escola fundamental ou na escola básica, para que você possa, de fato, criar essa cultura, né, do esporte ligado principalmente à saúde das pessoas, né? E não o esporte unicamente como em função do lazer, né? É importante isso também, não só o esporte como uma influência dentro da área também da própria economia, porque o esporte hoje tem essa ligação, né, profunda, futebol, por exemplo, e todas as outras áreas de esporte, você tem academias, essas coisas todas, que estão ligadas ao comércio e a parte, esse segmento de economia. Mas a gente trabalhar muito nesse sentido educacional e fazer essa ligação exatamente de esporte com saúde. Assistência social. Segundo informações técnicas, 7.000 famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações? Primeiro, nós temos que entender que não é culpa da população em relação ao que está nesse momento. Na verdade, são 40.000 pessoas existentes na área de risco Nova Friburgo. Isso já está mapeado. O que aconteceu foi uma ocupação altamente desordenada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse campo é dar essa arrumação novamente, através, por exemplo, de uma política habitacional que possa retirar as pessoas onde nós não temos jeito mesmo de fazer uma recuperação, né, uma recuperação ambiental construída, mas, digamos assim, o principal área que a gente tem que fazer essa atuação é de um novo ordenamento de toda a cidade, né? Porque esse desastre que nós tivemos em 2011 foi exatamente por essa culpa, que nós ocupamos onde não poderia ter ocupado, as ribeirinhas, as encostas, onde pode ter esse tipo de deslizamento. Mas eu volto a dizer, o cidadão que está me ouvindo e que mora nessa área, não é sua culpa. A culpa é da falta de um modelo de planos, por exemplo, de habitação ou um plano de ordenamento de toda a cidade, para que as pessoas, de fato, tivessem a possibilidade de morar em locais onde existe a maior segurança. Ela não tem o poder aquisitivo, não tem o poder de pagar o aluguel, nem de comprar uma casa. Elas foram sendo empurradas para esse risco, nessas áreas de risco. Então nós temos que fazer essa assistência social, mas não é dar ajuda nesse sentido, é de prover políticas habitacionais e ordenamento da cidade para retirar essas pessoas e impedir que outras ocupem o mesmo lugar. A gente vai passar para o próximo tema agora, que é educação. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia, sem deixar de investir nas estruturas das escolas? É uma pergunta bem complexa, mas eu diria que há uma injustiça tremenda no que está sendo feito nessa exigência, visto que há uma diferença enorme de desigualdade social, desigualdade econômica, e a maioria da população ela não tem essa possibilidade de acesso às tecnologias existentes, até a questão de internet ou até dos aparelhos tecnológicos, um computador, para fazer frente a essa nova possibilidade de estudo à distância, de complementação. Então, a gente vai ter que introduzir, continuar, né, uma situação dessa ainda por um tempo,
uma possibilidade de uma ajuda, de apoio, não só financeiro, como, né, mas também trabalhar junto às entidades privadas, que a gente possa atender a essa carência existente no mercado. Agora, a política educacional não pode ser vista como uma política individual, nem uma política setorizada. Ela, além dos próprios educadores, dos alunos, né, que precisam ter participação nessa decisão do que é melhor para fazer para eles têm que participar disso daí. Na verdade, toda a sociedade tem que participar. Não existe essa possibilidade de qualquer dirigente dizer que eu vou fazer ou que eu vou responder, e principalmente na educação. Isso só vai conseguir se nós fizermos um arco de aliança entre toda a sociedade para que a gente possa juntos encontrar as soluções. Não dá para isoladamente você tomar uma medida que possa atender de fato a todos os cidadãos e cidadãs, principalmente nessa área de educação. Participação de toda a sociedade. É isso que nós temos que fazer. Meio ambiente e mobilidade urbana agora. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico? Nossa Senhora, essa então... Bom, eu vou resumir logo de cara. Impossível pensar mobilidade urbana, transporte, sem o plano de mobilidade urbana, porque nunca foi feito isso em Nova Friburgo. Há uma exigência que já tem 32 anos, né, desde a nossa Constituição de 1988. Eu não acredito e não sei como que os dirigentes até hoje conseguiram pensar nesse setor sem plano. Não existe essa possibilidade. E como está na própria pergunta, com sustentabilidade, né, para você garantir que esses recursos existentes sejam estendidos para todas as gerações que ainda estão por vir aqui para a nossa cidade. Quer dizer, a defesa do patrimônio histórico, mais uma vez, a gente volta a cair naquela questão de arrumação da cidade, quer dizer, naquela questão ambiental, que eu digo ambiental construído agora. Nós temos uma desqualificação enorme em termos de arrumação de cidade. Nós temos os nossos ambientes totalmente desqualificado para deslocamento e principalmente para deslocamento e circulação, e com uma grande desigualdade até para os mais frágeis, as pessoas mais idosas, os deficientes físicos, né, de uma maneira geral, e as crianças também. Ruas cheias de problema, calçadas com buracos, um poste no meio da calçada, e obstáculo. É um verdadeiro desrespeito ao cidadão, ao pedestre. Então nós temos que inverter isso daí. A ideia é o seguinte, gente, olha aqui, nós temos que mudar a cultura de fazer cidade para automóvel, para a cidade, para as pessoas. Essa é um resumo mais assim da política que a gente quer adotar em termos de transporte, em termos de a gente fazer deslocamento e circulação pública. Cidade para pessoas, não para automóveis. Bom, o nosso próximo tema agora é saúde. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centros de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo, quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município? SUS. O que nós temos que fazer é fazer com que o SUS funcione. A ferramenta já está produzida, saúde pública é SUS. O que compete a um governo municipal é fazer com que ele aconteça. Nós temos planejamento, qualquer coisa que eu queira falar sobre isso é uma simples decoração de texto, né? Eu teria que decorar aquilo que já está tudo escrito. Então o que a gente tem que entender é que o governo tem que fazer essa prática de que todo o setor, tanto de investimento no setor primário quanto no setor secundário e terciário da saúde, que o SUS funcione. Agora, não é só a questão da saúde, do tratamento da doença. O que nós temos que investir muito mais é na origem dos problemas. Nós temos que investir lá antes, na prevenção da doença. Aí entra todos esses setores públicos que a gente tem que fazer uma integração.
Saúde significa qualidade de vida. Qualidade de vida acabamos de falar na questão do deslocamento, na preparação da cidade para que ela traduza. Cidade saudável. É um programa que tem que ser imediatamente colocado em prática, que nunca foi colocado. É da Organização Mundial da Saúde. O saneamento ambiental, a cada R$1, minha gente, que a gente invista em saneamento ambiental, significa uma economia de R$4 na saúde pública. Olha só, inclusive responde um pouco daquela sua primeira pergunta sobre arrecadação, sobre arrumar dinheiro. Olha a economia que você faz, é o investimento na qualidade. Então, você tem que, esses 2 pontos principais, investir no SUS, quer dizer, fazer com que o SUS aconteça e investir na prevenção da doença com todos os outros setores. Ambiental, construído, saneamento, qualidade de vida, preparação do espaço público. Turismo. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo? Parte dessa pergunta, que eu recordando aqui, ela está ligada à preparação da cidade novamente. Começa o mesmo problema. Investimento em se preparar a cidade, fazer com que ela funcione, que a gente chama de ambiente construído, dar qualidade a todos os espaços públicos, calçadas boas, ruas, com tráfego totalmente, digamos, controlado, para trazer ilhas de tranquilidade, lugares em que tenha qualidade de vida, né? Agora, investimento, por exemplo, no ecoturismo, é turismo que a gente, eu até perdi em termos de ecoturismo. Investimento principalmente no ecoturismo. Nós temos esse patrimônio enorme na nossa cidade que tem aí todas as atividades, né? São Pedro com lugares e atividades, Lumiar também repleto desse. Agora, nós temos que investir vamos dizer assim, no apoio dessa rede hoteleira, em fazer um investimento na recepção do turista para que ele também chegue e encontre uma cidade acolhedora, receptiva, com qualidade nos seus ambientes, né? E temos esse setor do ecoturismo que eu aposto como grande possibilidade de nós trazermos digamos assim, essa aumento de emprego, aumento de renda, né, e da qualidade da serviço em termos até da própria economia da cidade, né? Então é isso, eu aposto no ecoturismo e continuo ainda dizendo que o que falta na nossa cidade é a cidade se preparar para acolher e receber essas pessoas. Finalizamos então com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão? Eu sou artista plástico, né? Então eu tenho digamos assim, um contato muito aproximado com essa área, né? A primeira questão vamos dizer assim, dos pontos principais onde acontecem essas atividades, né? As galerias, não só públicas quanto privadas, que a gente está, digamos assim, numa carência tremenda aqui em Nova Friburgo, né? No setor privado, a gente praticamente não existe mais. O setor público foi fechando, nós tivemos aqui a época áurea já, e houve uma degradação, fechando os nossos ambientes culturais, como, por exemplo, o Centro de Arte, né? E a cultura responde por uma parte muito interessante, inclusive quando nós falamos em termos de economia criativa, que tem uma participação assim tremenda, né? E a gente também tem que pensar na cultura como um elemento que ajuda
imensamente nessas transformações, ajuda nas transformações dos espaços, você, principalmente o artista de rua, quer dizer, você criar esse tipo de movimento na cidade, porque isso traduz uma melhora em termos econômicos também, traduz uma melhora em termos de participação da cidadania, quer dizer, então trabalhar nesse sentido de você criar possibilidades, principalmente do artista de rua, levar essa arte para acontecer nas periferias, que é aí também importante, porque a arte não deixa de ser elitista, sempre foi. Então nós temos que criar essa possibilidade de tornar a arte com um acesso muito maior à população, nessas áreas mais carentes, fazer com que a arte de fato chegue às pessoas, né? Bom, estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Muito obrigado, mas eu quero dizer uma coisa para dar conta disso. Nós temos que introduzir na nossa cidade uma nova esfera pública. A gente tem que compreender que essa esfera pública, o eu deve ficar de fora, o nós deve prevalecer. Nós temos que acabar com esse personalismo existente. Eu vou fazer. Isso é política antiga, ultrapassada. Vem lá, herdamos isso lá do coronelismo. Nós temos que entender que dentro de um contexto contemporâneo, é nós. O que nós vamos ter que, para conseguir todas essas coisas que nós falamos aqui, que teria muito mais o que falar, é conseguir fazer um grande arco de aliança entre toda a sociedade, todos os setores, todos os atores, de forma, aí sim, juntos, nós conseguimos realizar aquilo que não foi realizado até o presente momento. Ok, candidato, muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições 2020.